cotidiana. A Bíblia diz que ele crescia no templo do Senhor. Samuel crescia diante do Senhor. E Samuel crescia, irmãos, aleluia, no meio de Ofni e Finéias. Samuel via o que fazia Ofni e Finéias. Mas foi um jovem, porque ele era jovem, irmãos. Foi um jovem que decidiu no seu coração não se contaminar. Foi um jovem que decidiu no seu coração viver para o Senhor. Porque ele vivia no meio daquela profanação. Porque ele crescia na casa do sacerdote ali, junto com Ofni e Finéias. Mas foi um jovem que decidiu, aleluia, não se contaminar, guardar o seu coração. E a Bíblia vai dizer que o jovem Samuel servia ao Senhor perante ali. E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Ou seja, Deus já não falava mais. Deus estava em silêncio. Por quê, irmãos? Porque o povo estava em pecado. Aleluia. Não tem como Deus, aleluia, falar. Não tem como Deus manifestar, aleluia, a sua palavra. Aleluia, em um lugar onde só tem pecado, irmãos. Mas a Bíblia vai dizer que Deus fala com Samuel. E diz: naquele mesmo dia eu suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Aleluia, irmão, o Senhor disse para Samuel: aleluia, eu julgarei a casa de Eli. Porque eu já tenho dito, aleluia, sobre a iniquidade que ele bem conhecia. Então ele já conhecia a iniquidade dos seus filhos. Aleluia, ele já sabia que havia, aleluia, um juízo de Deus sobre a sua casa. Aleluia, mas ele decidiu, aleluia, não corrigir seus filhos. E a palavra do Senhor diz que mesmo seus filhos sendo execráveis, ou seja, abomináveis, ele não os repreendeu. E quando nós nos repreendemos, irmãos, seja o irmão da igreja, seja os nossos filhos, aleluia, nós receberemos também o juízo de Deus. É por isso que hoje, irmãos, aleluia, quando o Senhor me fala algo, me dá uma palavra, eu prego. Pode ser, aleluia, até para a minha mãe. Mas eu não deixo de anunciar, sabe por quê? Porque, aleluia, para que meu sangue não venha ser dobrado, para que o juízo não venha recair também sobre a minha cabeça. Porque o juízo não veio só para Ofni e Finéias, não. Veio também para Eli, para o seu pai. Porque a Bíblia não vai dizer que ele não cometeu pecado algum. Ele viveu a sua vida reta. O único pecado dele foi o pecado de omissão. Aleluia, porque não corrigiu, porque não repreendeu os seus filhos. E a Bíblia vai dizer que ele disse que o Senhor faça como queres. Irmãos, quando nós não corrigimos, quando nós não repreendemos, nós estamos entregando os nossos filhos à perdição nesse mundo. Se nós, aleluia, não corrigirmos, se nós não dermos, por exemplo, a nossa casa, se nós não nos levantarmos como homens de Deus, como mulheres de Deus, aleluia, nós estamos colocando a risco a salvação dos nossos filhos. É por isso que a vara nunca deve ser tirada, aleluia, do meio do centro da nossa casa. Ainda que não ouçam, mas o teu sangue não será dobrado.
corrigi, repreendi. E ela está de testemunha. Porque o que nós vemos de errado, irmão, a gente não pode fazer vista grossa. Porque se nós fazemos vista grossa, eles vão se perder. Nós seremos cobrados, nós pais, nós mães seremos cobrados pela vida de nossos filhos. Então seja exemplo. Ali ensine o caminho que se deve andar ao teu filho, para que quando ele cresça ele não se perca. E a Bíblia vai continuar nos dizendo que a palavra de Samuel estava sobre toda Israel. Capítulo 4. E a Bíblia diz que Israel saiu a peleja contra os filisteus, sem consultar ao Senhor. Ele sai a peleja, se acampa em Ebenezer. Os filisteus estão acampados em Afeca. E a Bíblia diz que eles foram a peleja, travaram a peleja contra os filisteus. E a Bíblia vai dizer que naquele dia, aleluia, 4.000 homens de Israel foram feridos. E por quê, irmãos? Porque Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, que deveriam levar, aleluia, o povo a Deus, o povo à adoração, aleluia, o povo à busca a Deus. Ele sai para uma guerra que Deus não mandou. Ele sai para uma peleja sem consultar a Deus. E é isso que acontece nas nossas vidas. Quando nós saímos à guerra, há pelejas que não são nossas, que é do nosso irmão. Quando nós saímos à guerra, aleluia, sem consultar ao Senhor, seremos derrotados perante o inimigo. E a Bíblia vai dizer que 4.000 homens foram feridos na primeira batalha. E a Bíblia diz que eles voltam do arraial e disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Muitas vezes nós nos portamos assim, fazemos tudo errado e ainda temos coragem de indagar a Deus e dizer: por que, Senhor, está acontecendo isso comigo? Praticamos o pecado e quando chega as consequências nós temos coragem de dizer: por que o Senhor me permitiu isso? Era isso que estava acontecendo no meio do povo. O povo dizia: por que o Senhor nos permitiu, aleluia, que os filisteus viessem nos ferir? E aqui Deus estava dando ao povo uma oportunidade a mais, para que o povo, quando viesse da guerra, da batalha, reconhecer por que eles tinham perdido a batalha. Mas o povo, em vez de reconhecer por que tinha perdido a batalha, deveria dizer: não, realmente, aleluia, nós perdemos porque nós estávamos em pecado. Aleluia, nós perdemos a batalha porque nós não buscamos ao Senhor. Nós entramos numa batalha sem a presença do Senhor. Mas não, eles indagaram o Senhor. Em vez de se arrepender, eles tiveram uma ideia. E eles disseram: não, vamos trazer de Siló a arca da aliança para Ebenezer. Vamos trazer a arca da aliança do Senhor para o meio de nós, para que nos livre das mãos do nosso inimigo. E a Bíblia vai dizer que eles trouxeram a arca da aliança. A arca da aliança, aleluia, era um caixote, irmãos. Um caixote que era revestido